Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus ao seu coração, ok? Para você que não me conhece, eu sou o Comandante Pérez, comandante da CEMIL, Capelania Evangélica Pré-Militar do Brasil, e comandante do BPMA, Brigada de Formação Pré-Militar, ok? Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever no nosso canal. É importante você se inscrever. Esse canal tem sido bênção de Deus na vida de muita gente, ok? Nós temos aulas online de capelania e aqui no canal eu falo muitas coisas relacionadas às nossas aulas e é bom para os nossos alunos, principalmente aqueles que chegam tarde do trabalho, não têm condição de chegar cedo à sala de aula, e é no canal que eles recebem muitas informações que valem para eles, né, para o entendimento deles na sala de aula, tá bom? Então é importante aqui ter a sua inscrição. Você se inscrevendo, você vai nos ajudar a manter esse canal no ar, porque sem você a gente não tem condição de manter os vídeos no canal, até porque é com a sua inscrição que nos mantém ativo nesse canal. Então, eu te peço humildemente, se inscreva, você que não é inscrito, indique para outras pessoas, dê o seu like e ative o sininho para receber as novas notificações. Um dia sim, um dia não, e mais precisamente, todos os domingos estamos aqui colocando novos vídeos no canal, ok? Quero agradecer a Deus por todos os capelões do Brasil, todos que estão envolvidos na capelania, que estão fazendo seus trabalhos em campos, né? Aqueles que estão ministrando assistência religiosa nas bases militares, aqueles que estão ministrando assistência religiosa nos hospitais, nos presídios, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, enfim, nas áreas, nas empresas, nas prefeituras. Eu quero parabenizar você, meu amigo capelão, meu irmão, meu companheiro de trabalho. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, ok? Queridos, o que eu tenho hoje aqui para falar para você, a palavra de Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouco do que está acontecendo pelo mundo afora, o cumprimento da palavra de Deus, e notificar você que ainda não fez um encontro com Jesus. Faça o mais rápido possível, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja, para buscar você, meu amigo, você, minha amiga, que está nesse exato momento me assistindo. Eu tenho certeza que muitos virão para as telas das TVs, para as redes sociais, muitos virão procurando os vídeos de notificações, assim como esse que eu estou te falando, quando a igreja for arrebatada dessa terra. Muitos irão buscar essa informação que eu vou te dar. Ainda bem que eu estou lhe falando agora, antes desse acontecimento, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos sinais da vinda de Cristo, o que já está acontecendo, o que já aconteceu, o que está prestes a acontecer, o que já está acontecendo. Tá bom? Então, abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, você que está aí com a sua Bíblia no seu trabalho, trouxe a Bíblia para o trabalho, você que está com a sua Bíblia perto de você, independentemente, meu amigo, do seu credo religioso, se você é católico, se você é espírita, se você é kardecista, se você é ubandista, independentemente do seu credo religioso, eu sei que você tem acesso a uma Bíblia. Então eu te peço, pegue a Bíblia Sagrada e vamos ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3 em diante, ou até mesmo o versículo 1, mas o versículo 3 é um versículo bastante lido, e eu prefiro ler a partir do versículo 3 em diante, para que você possa entender de forma bem clara. Ok? Já pegou sua Bíblia aí? Muito bem, meu nobre companheiro. Vamos ler a palavra
de Deus com o capelão Pérez. Viu? Vamos lá? Diz o versículo 3 do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Olha o que está dizendo aqui. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ponto de interrogação. Olha só, os discípulos perguntam ao mestre, em particular, eles têm um momento particular com Jesus, um momento a sós com o Senhor Jesus, e pergunta, porque Jesus, todas as mensagens do Senhor Jesus, ele sempre menciona o fim do mundo, ele sempre menciona que o Filho de Deus seria levado aos céus e depois voltaria para resgatar a sua igreja, e Jesus menciona sempre o fim do mundo, ok? Então os discípulos preocupados com Jesus, eles vão preocupados com o fim do mundo, com essa palavra, eles vão até Jesus em particular e vão questionar o mestre para que ele explique para eles que sinal haveria de vir para anteceder a vinda de Jesus. O que iria acontecer, ok? Vamos lá continuar a leitura. Olha o que diz o versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engana. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Queridos, sinceramente, você já viu isso acontecer, tá? Eu posso dizer para você com toda certeza que você já viu isso acontecer, né? Quantos profetas já não surgiu de uns tempos para cá dizendo que era Jesus? Nós temos um famoso aí chamado N. Cristo, né? O N. Cristo, que disse que é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, embora já se envolveu em várias polêmicas. Mas quando esse camarada surgiu, eu me lembro, no ano de 1992, né? Por essas intermediações, aí eu me lembro que quando esse camarada apareceu, ele revolucionou, ele deixou muita gente com a mente turbada, muitas pessoas pensando que de fato ele era Jesus mesmo, né? Mas a Bíblia está falando sobre isso aqui, sinais do fim dos tempos, ok? Então, não só ele, como muitos outros que vieram dizendo que era Cristo. Se você pesquisar, meu amigo, você vai ver o que eu estou falando aqui é uma grande verdade, é fato verdadeiro, não é assim um mito, é algo que está acontecendo no nosso dia, no nosso século. E tudo isso vem acontecendo do século XX para cá, do século XIX para cá, do século XVIII, do século XVII. Muitas coisas têm acontecido que deixou a mente do povo um pouco meia confusa. Mas de fato está escrito aqui na Bíblia, né? Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Se você olhar para a guerra de Adolf Hitler ele não veio dizendo que era Jesus. Na verdade, ele era uma tipologia do anticristo, né? A ideia dele era destruir Israel, acabar com todo Israel e destruir todos os judeus. Portanto, que ele matou mais de 6 milhões de judeus. Ok? Porque na ideia dele era, se eu destruir a cidade santa, acabar com os judeus, Jesus não vai voltar para buscar a igreja dele. Jesus não voltará, porque não tem nação, não tem povo para ele. Então ele pensou dessa forma. Napoleão Bonaparte foi também uma tipologia de um anticristo. A intenção de Napoleão Bonaparte era dominar o mundo, assim como Hitler também queria dominar o mundo. Ok? Se você olhar, né, para os demais imperadores que destruíram toda a terra de Jerusalém, né, que destruiu o templo e tal, todos eles, a intenção deles era impedir com que Jesus viesse buscar o seu povo. Então Jesus fala sobre isso. Muitos virão em meu nome, né, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Napoleão e Hitler não veio em nome de Jesus. Eles eram uma tipologia do anticristo, tá? A ideia deles era destruir Israel, destruir o povo de Deus.
Mas os falsos profetas, eles vinham em nome de Jesus dizendo que era Cristo. Eu sou Cristo. Ainda tinha falsos profetas que ainda profetizavam acerca deles. Então, nós podemos observar, queridos, que está escrito aqui na Bíblia. E eu vou chegar na parte mais fundamental que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? Que vivemos duas vezes, tivemos duas fases do que eu vou te falar daqui a pouco. Duas fases nós tivemos, tá? E da outra fase nós também tivemos, eu vou falar aqui, tá? E estamos tendo aí agora a terceira fase das duas primeiras, tá? E a quarta fase das outras que estamos tendo aí, tá bom? Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Olha só, versículo 6. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tá bom? Vamos lá. Guerras e rumores de guerras. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que Jesus quer falar com isso? Conte comigo aí. 1914. Isso sem contar as guerras que já vinham acontecendo. As guerras que já vinham acontecendo desde dos tempos de Jerusalém, tá? Desde das guerras santas, né? As guerras dos templários e por aí, porque os templários de fato eles existiram mesmo, né? Uma ordem de um exército cristão que guerreava em nome de Cristo, em nome de Deus, né? E eles tiveram muita fama. Então, depois dessas guerras todas que aconteceu, nós tivemos aí o quê? Primeira Guerra Mundial. E para acontecer uma guerra mundial, começa com rumores de guerra. Começa com rumores de guerra, né? E começou com rumores de guerras, né? Aí vira uma guerra fria, vira primeiro uma guerra civil, depois uma guerra fria, depois uma guerra mesmo. Então, encaminhamos em 1914 para a Primeira Guerra Mundial. Logo depois, não demorou muito tempo, muitos anos, começou novamente uma guerra civil, depois uma guerra fria e se encaminhou para uma Segunda Guerra Mundial. Gente, aconteceu tudo isso entre o século 20 e 21, entre o século 19, século 20 e século 21. É uma grande verdade que está aqui na palavra de Deus, ok? Vamos lá para o versículo 7. Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores, né? Então vamos lá, nação contra nação, reino contra reino, guerra mundial, nação contra nação, reino contra reino, guerra mundial sobre toda a terra, ok? Pestes e fome em vários lugares. Gente, escute bem, nunca se ouviu falar em tanta pestes, em tanta fome, em tanta calamidade que tem acontecido entre o século 20 e o século 21. Tantas coisas têm acontecido diante dos nossos olhos, ok? Diante dos nossos olhos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele não tarda. Para nós, torna-se tardio, porque estamos na terra. Tudo na terra para a gente é demorado. Mas para Deus, meu amigo, um ano é como se fosse 1000 dias. Um dia é como se fosse 1000 anos. E um ano é como se fosse um dia. Então, um ano para Deus é como se fosse um dia. Ok? E um dia como se fosse 1000 anos. Então, 1000 anos para Deus, recapitulando com você aqui, 1000 anos para Deus simboliza um dia. Um dia para Deus aqui na terra é 1000 anos. Ok?
Só para você entender, nós achamos que está tardio a vinda de Jesus, que Jesus está demorando a vir, mas lá em cima, na ordem cronológica de Deus, é diferente. O relógio de Deus não é como o nosso relógio. E se você parar para entender e pesquisar, existe um relógio do tempo. Os cientistas projetaram o relógio do tempo. O relógio do tempo, ele está medindo que falta poucos dias para o fim do mundo. É só você pesquisar na internet que você vai ver sobre o relógio do tempo. Nesse relógio, está perto da meia-noite, falta poucos minutos para chegar à meia-noite. E se você olhar na Bíblia, à meia-noite vem um noivo. O noivo vem buscar a tua igreja à meia-noite, As 5 virgens, as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. À meia-noite o noivo veio e só levou 5 prudentes. O relógio do tempo que os cientistas projetaram aí está dizendo lá que falta poucos minutos para meia-noite. Esses poucos minutos para meia-noite, eles estão se baseando, e Deus deu à ciência a condição para isso. Deus deu à ciência a condição para isso, para poder examinar, através da Escritura, a própria ciência, a sabedoria dada por Deus, iria fazer um cálculo que chegaria próximo a essa ideia da ordem cronológica de Deus acerca da vinda de Jesus. Então, eles estão aqui, na parte cronológica, examinando o tempo que o relógio do tempo que eles fizeram, estão apontando que falta minutos para meia-noite. Ou seja, eles disseram agora em entrevista que esses minutos que faltam para dar meia-noite é o fator primordial do fim do mundo. E tudo isso está acontecendo para se cumprir a palavra de Deus. Então, meu amigo, Jesus está voltando. Fome em vários lugares. Reino contra reino, nação contra nação. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já estamos entrando no ensaio de uma terceira. Pode ter certeza que eu estou te falando. Estamos entrando no ensaio de uma terceira guerra mundial. Tá bom? Estamos entrando nesse ensaio. E o texto diz ainda, olha só que interessante, terremotos em vários lugares. Gente, olha só, terremotos em vários lugares. Isso não tem acontecido? É mera coincidência ou o que está escrito aqui de fato está acontecendo? Tivemos agora na Turquia e na Síria um terremoto de 7,8 na escala Richter. 7,8. Olha a magnitude desse terremoto. 7,8 na escala Richter. Gente, isso aqui está acontecendo nos nossos dias. Já passou o número de 30 e poucos mil mortos. Gente, isso está escrito aqui na palavra de Deus. Mas se você olhar lá atrás, você perguntar assim, mas, o capelão, o que esses terremotos têm a ver? O que a Síria, o que a Turquia tem a ver com a Bíblia? A Bíblia fala da Turquia, a Bíblia fala da Síria, meu irmão. A capital da Síria é qual? Qual é a capital da Síria? Não é Damasco? Damasco não é a capital da Síria? Lê Isaías capítulo 17 para você ver. Lê Isaías 17, vamos ler? Isaías capítulo 17, que aí você vai ver o que eu estou falando não é mera coincidência. Você vai ver que de fato está acontecendo. Muitos colegas dizem que de fato essa aqui não era a Damasco que a Bíblia fala, mas é a mesma Damasco. A Bíblia só fala de uma Damasco, a Bíblia não fala de duas Damasco, não, fala de uma Damasco. Profecia contra Damasco e Efraim. É a capital da Síria, moço, que já não tem mais. A Síria não tem mais capital. A capital da Síria está como está dizendo a Bíblia aqui, a profecia contra Damasco
eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, antes será um montão de ruínas. Pesquisa aí como é que está a capital, como é que está Damasco lá. Vê se não está escrito aqui. Leia Isaías capítulo 17 e você vai ver com teus próprios olhos que está se cumprindo o que está escrito na Bíblia. Está aqui escrito na Bíblia. Ok? Só que Damasco foi destruída por meio das guerras. Guerras, terremotos, guerras sobre guerras, né? Reino dividido em Damasco. Então tudo isso está acontecendo aos nossos olhos, ok? Isso não tem muito tempo. Vai lá, pesquisa e vê se a Damasco foi reconstruída. Não vai ser mais reconstruída. Está destruída e está escrito na Bíblia. Está acontecendo nos nossos dias, ok? Vamos falar dos terremotos que muitas das vezes a mídia não expõe, né? Muitas das vezes não é falado sobre esses terremotos para que a nação não venha ficar espantada. Vamos lá, no século XIV, 115, no século XIV, ocorreram 115 terremotos. No século XIV, 115 terremotos. Vai anotando aí, meu amigo. No século XV ocorreram aqui 253 terremotos, tá? No século XV, no século XVI, no século XVII ocorreram 378 terremotos. Vai anotando aí, meu amigo. Ó, no século XVIII ocorreram 640 terremotos. Pesquisa que você vai ver, meu irmão. Pesquisa aí, né? No século XVIII, 2.119 terremotos que aconteceram. No ano de 1906, na cidade de São Francisco, um terremoto sacudiu a cidade, matando várias pessoas e destruindo muitas casas. Isso foi no ano de 1906. Sem contar em 1923, na cidade de Tóquio, no Japão. Olha quantas pessoas morreram. Morreram ali 143 mil pessoas que morreram em Tóquio. Gente, está acontecendo. Está acontecendo. Eu falei o quê? Eu falei século XV, XVI, XVI, XVII, XVIII, século XIX. Ok? E nós entramos no século XX. Do século XX para cá, quantos terremotos já não tem acontecido? Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Está escrito na Bíblia. Eu não estou aqui em nome de nenhuma denominação, até porque eu não posso fazer isso, porque eu sou capelão. Capelão não pode pregar denominação. Capelão prega a mensagem de Cristo, a mensagem cristocêntrica no coração do simples, para que todo o mundo, toda a nação, todos possam ouvir a mensagem de Cristo ao seu coração. Você só não é salvo se você não quiser. Você só não recebe a redenção se você não quiser. Aí você não recebe, tá bom? Agora, se você ouviu o que eu estou dizendo aqui, você vai pensar duas vezes antes de permanecer da forma que você quer. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer, Ele quer libertar você. Ele quer trabalhar na sua vida. Por isso, canais como esse aqui, como o da CEMIL, Capelania Evangélica, Pré-Militar, como os outros demais canais que têm divulgado a mensagem de Cristo. Dessa forma aqui, a gente faz com que você, em qualquer lugar que você esteja, você ouça a palavra de Deus, tá? Então, olha o que aconteceu aqui em Tóquio. 143 mil pessoas morreram nesse terremoto aqui de 1923, lá no Japão, em Tóquio. Ok? Então, vamos lá. Os terremotos têm acontecido em números cada vez maior, em espaço cada vez menores.
né, e etc. Os terremotos têm acontecido de formas rápidas, né? É inevitável prever um terremoto. Não se consegue prever um terremoto, tá? Ele acontece de uma hora para outra, as placas tectônicas, ela começa a se esbarrar e acontece o terremoto. Esse terremoto da Turquia aconteceu a 13 quilômetros para baixo da Terra. 13 quilômetros ele aconteceu, ok? Se você não sabe, meu amigo, a Turquia está debaixo de 4 placas tectônicas. 4 placas tectônicas. A Turquia está debaixo de 4 placas tectônicas. Isso acontece que existe 4 placas tectônicas entre a Turquia e a Síria, ali, se movimentando, ok? Na verdade, aquelas casas, aqueles prédios ali, não era para ser feito nem de concreto, era para ser feito de madeira, daria menos danos, né? Mas fizeram de concreto. Então, quando treme o concreto, meu irmão, trincou, desce tudo. Trincou, desce tudo. Ok? Trincou, desce tudo. Então, a região geográfica ali da Turquia, da Síria, né, é uma região muito complicada, que existe várias falhas naquela região ali, né, falhas geológicas naquela região ali, que vai desencadear essa onda de terremotos. E esse que veio agora, 7,8 na escala Richter, esse terremoto aqui foi o maior da história. Só em 1939 teve um parecido com esse na mesma região. Em 1939 teve um outro terremoto parecido com esse. Só que esse aqui foi o maior já registrado ali na Turquia, entre Turquia e Síria. Já passa de 30 mil o número de mortos, e a previsão aí é para mais. A previsão é para mais, tá bom? Que até então ainda tem muita gente soterrada, muita gente ali. É lamentável falar sobre isso, né? Tem muita gente sofrendo, muitas mães, pais, muitos parentes, entes queridos sofrendo com tudo que está acontecendo, ok? Mas lembrando que isso está escrito na palavra de Deus, tá bom? Lembrando que isso está escrito. Não estou aqui querendo atormentar a tua mente. É só você pegar a Bíblia Sagrada e você ler. Lê Mateus 24 em diante, lê Daniel. Daniel diz que haverá um tempo de angústia, né? Um tempo de angústia sobre toda a terra. Daniel está preparando o mundo, preparando com essa mensagem profética para o povo se preparar para que não passe o grande momento da grande tribulação, né? E já estamos vivendo momentos pré-tribulacionistas. Isso aí é um momento pré-tribulacionista. Isso aí é um momento de tribulações na vida das pessoas, ok? Então estamos chegando aí ao perto do fim, o fim dos tempos. Jesus está voltando, viu? Vamos lá, para você entender rapidinho aqui. No ano 2000, o número de terremotos ocorreu nesse século, o século de ano 2000. Haverá ser 10 vezes maior. Isto sim, tá? É de assustar. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Só o princípio de dores. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Gente, você que está afastado do Evangelho, você que está afastado de Deus, tá bom? Você que está afastado de Deus, volte para Ele. Faça uma aliança com Jesus, ok? Faça uma aliança com Jesus. Deixe Deus trabalhar na sua vida, ok? Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Esses terremotos que está acontecendo, esse maremoto que está acontecendo, que é o tsunami que dá lá no fundo do oceano, né? As placas tectônicas, né? É interessante a forma que isso está acontecendo. Tem placas tectônicas que esbarra assim, né? Esbarra assim, ok? Dá terremotos fortíssimos.
Tem placas tectônicas que, em vez de se esbarrar assim, ela se esbarra assim, ó, uma desce. Quando essa aqui desce, o que acontece? Dá o tsunami, né? Ou seja, mexe com a água. Lá no fundo da terra, mexe com o oceano, mexe com a água. Quando ela desce, mexe com a água, daí o tsunami, dá um maremoto, conhecido como maremoto. Aí vem o tsunami, invade as cidades próximas que está ali e é uma catástrofe terrível. Tem placas tectônicas que simplesmente desliza uma com a outra, desliza. E o que está acontecendo ali, né, na Síria e na Turquia, é que essas placas tectônicas, na verdade, elas estão se deslizando uma na outra, né? Está acontecendo que elas estão se deslizando uma na outra. E ali são 4 placas tectônicas, né? Então, a região geográfica daquela região, daquela cidade, daquele país, está em cima dessas placas tectônicas. Então, o número de terremotos ali é muito grande, ok? Mas, para dizer para você, esses terremotos, eles têm acontecido constantemente. É o cumprimento da palavra de Deus, gente. Está acontecendo. Nós falamos de guerra, nós falamos de fome, nós falamos de peste em vários lugares. Eu me lembro que uma vez, eu era garoto ainda, quando eu vi passar no Fantástico, na região da Etiópia, na África, o povo passando fome a ponto das aeronaves jogar sacos e mais sacos de arroz, de farinha, lançar de lá de cima para o povo catar aqui embaixo, porque não tinha como pousar. Eu me lembro, eu era garoto. Isso já vem acontecendo desde lá. Jesus está voltando, ok? Eu sei que se Jesus vier hoje buscar a sua igreja, eu tenho certeza que muitos virão procurar esse vídeo que eu estou botando hoje aqui, ok? Muitos virão atrás dessa palavra para começar a entender o que eu estou dizendo dentro da íntegra. Cristo está voltando, não esqueça disso, tá bom? Mas, capelão, o que tem a ver a Turquia, o que tem a ver com a Bíblia Sagrada? A Bíblia fala sobre a Turquia? Sim. Se você olhar aí a Arca de Noé está lá no Monte Ararat, foi encontrada, está na divisa entre a Turquia e Síria, está lá a Arca de Noé, né? A Bíblia fala de um grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele nasceu aonde? Ele nasceu na Turquia. Paulo, ele nasceu na Turquia, né? Paulo de Tarso. Tarso é na Turquia, ele nasceu lá, por isso que ele tinha dupla cidadania. João, o apóstolo João, que escreveu, você sabia que a maioria, o Apocalipse, você sabia que a revelação do Apocalipse foi na região da Turquia? Foi na ilha de Pátimo, quando João foi levado para a ilha de Pátimo? Foi lá na região da Turquia, meu amigo. Foi ali que a carta das 7 igrejas da Ásia foi escrita por João, pela revelação de Deus. Foi na Turquia. João se mudou para a Turquia 20 anos depois da ressurreição de Cristo. João se muda para a Turquia e vai ficar na Turquia pregando a palavra de Deus. Lá ele é levado como prisioneiro para a ilha de Tarso, lá para a ilha, e ele vai ficar lá nessa ilha aprisionado. Está na Turquia, meu amigo. Está lá, Patmos está na Turquia. Ok? Esses discípulos, Filipe, Pedro, João, Paulo, todos eles vão para a Turquia. Vão lá pregar na Ásia, né? Entre a Síria e a Turquia, Ásia Maior, Ásia Menor. Tudo isso está acontecendo lá. Existe uma relação muito grande com a Bíblia Sagrada. A Turquia, o berço do cristianismo, foi na Turquia, meu amigo, o berço do cristianismo, onde o cristianismo cresceu com grande força, foi nessa região, onde Paulo foi pregar, lá onde nós lemos as cartas paulinas, nós lemos as cartas de Éfeso, Filipenses, Tessalônica, está tudo nessas regiões, meu amigo. Jesus está voltando, é uma grande verdade, tá? Receba essa palavra, ore pelos nossos irmãos que estão na Turquia, que estão na Síria, ore por essas famílias que estão ali sofrendo a dor do seu ente querido, orem pelos profissionais. Eu quero parabenizar toda a equipe
de profissionais de salvamento que estão ali, né, lutando para poder salvar vidas, trabalhando dia e noite, dando o melhor, dando tudo que eles têm para que ache sobrevivente. Obrigado pela sua vida, meu amigo. Obrigado pela sua vida. Que Deus venha recompensar vocês de forma maravilhosa. Que Deus venha abençoar e dar livramento para vocês também no meio desses escombros que estão aí, onde estão esses destroços que vocês estão tirando para salvar, para resgatar vidas que estão soterradas. Obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe a todos vocês profissionais. Eu quero pedir a você, meu amigo capelão, você, minha amiga que está assistindo esse vídeo, orem por estes profissionais que estão lá na Síria, que estão na Turquia, lutando dia e noite para tentar resgatar alguém com vida. Ore pela vida deles. Ore também pelas famílias turcas, pelas famílias assírias. Ore por todos eles, em nome do Senhor Jesus. Eu faço esse apelo a você, que você faça isso, tá bom? Receba essa palavra na tábua do seu coração. Hoje nós não falamos aqui sobre capelania. Hoje nós falamos aqui sobre algo que está acontecendo nos nossos dias e que está nos provando que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua amada igreja. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Comandante Pérez, como sempre, me despeço na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a tua vida. Minhas continências com honraria a todos vocês. Deus abençoe.